Pessoal, dando sequência ao nosso trabalho, eu vou convidar o Vinícius Mito, que é bacharel em Arqueologia pela URGS, especialista em Gestão e Arquivos pela UFSM, mestrando em Patrimônio Cultural pela UFSM, atua há mais de 15 anos com gestão documental, tendo implantado os serviços de documentação e acesso à informação de Ceitex S.A. Vinícius, é contigo. Mas antes... Uma salva de palmas, Vinícius. Vinícius, só para te orientar, pessoal que foi chegando atrasado, um pouquinho atrasado, as perguntas elas são feitas através do Instagram, que eu vou atualizar agora com a foto do Vinícius aqui. Eles passam para o Instagram e eu passo para ti, tá? Fica à vontade para passar para o pessoal aí. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos, como vão? É um prazer novamente voltar aqui ao INLEGES. Eu já leciono aqui no INLEGES já faz alguns anos a matéria de arquivologia. E o pessoal muito se pergunta o que são os arquivos, né? E é muito comum, especialmente em cidades menores, a gente não ter tantos arquivos organizados. E isso, muitas vezes, quando tem os municípios quando têm algum arquivo, é um arquivo histórico, muito vinculado à Secretaria de Educação, à Secretaria de Cultura, e o pessoal não conhece, não tem noção, por falta de conhecimento, por falta de contato com a matéria mesmo dos arquivos, da importância da gestão documental e do quão é importante e ajuda muito o gestor público ter as informações do município organizadas, de fácil acesso, para facilitar justamente o dia a dia da gestão pública. E, ao mesmo tempo, a função de dar acesso à informação. Então, eventualmente, aqui, municípios, senhores vereadores, secretários, que são de municípios com uma quantidade maior de habitantes, já são obrigados a trabalhar com a ideia de acesso à informação, em função da lei de acesso à informação que os senhores, eventualmente, têm essa participação no município. Então, a função dos arquivos é desconhecida. As pessoas não conhecem, e, quando conhecem um arquivo, sempre se lembram daquele arquivo histórico, com algumas funções vinculadas a documentos antigos da comunidade ou coisas do tipo. Então, a gente veio justamente para sanar dúvidas, apresentar a importância de ter os arquivos municipais como uma forma de uma oportunidade que o gestor público, o secretário, e, da mesma forma, o vereador que abraçar essa causa no âmbito das suas funções, tem como um grande aliado na sua tomada de decisões, porque informação é poder. Então, quanto mais rápido o gestor público tiver acesso às informações por meio dos arquivos, por exemplo, facilita muito a tomada de decisão. Então, um arquivo bem organizado. Tanto nós vamos falar aqui todas as possibilidades. O pessoal sempre me questiona bastante nesses cursos e palestras que eu leciono, em função dos arquivos em documento digital, hoje em dia, que é uma coisa que os municípios já estão indo, as câmaras já estão indo para o processo digital. Existem vários sistemas hoje utilizados, tanto na justiça quanto nas universidades, que os municípios estão aderindo. Então, o pessoal acaba se questionando bastante em relação. A gente vai falar de documento em geral. Então, não importa se ele está no papel ou se ele está no digital. Nós vamos falar de gestão documental. Como a gente vai gerir essa carga grande de documentos que os municípios e também as câmaras vão produzindo todos os dias. Então, fiquem à vontade de me perguntarem, de questionarem, de fazer comentários. Eu estou à disposição. Eu trabalho há 15 anos, eu sempre brinco, apesar da minha forte juventude, já trabalho há 15 anos na área de arquivos, já trabalhei pelo Estado do Rio Grande do Sul em vários projetos de organização de arquivos e fora do Rio Grande do Sul também. Quando a gente fala de arquivo, basicamente é desconhecimento. As pessoas não sabem da importância, não sabem que existe uma faculdade que se debruça sobre a importância dos arquivos, muito menos um curso de mestrado, de pós-graduação nesse sentido. Eu sempre brinco que eu sou praticamente o único
falando de arquivos. Então, muitas vezes eu vou nas cidades do interior dar uma palestra, quando me chamam um curso, e vou falando, catequizando sobre a importância dos arquivos para todas as comunidades. Vinícius, para transformar hoje, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, toda ela digital, para arquivar toda a documentação de forma digital, qual é o procedimento? Tanto os dois processos, né? Os senhores vereadores sabem muito bem, tanto o processo administrativo, uma licitação, e da mesma forma o processo legislativo, um projeto de lei. Então, não importa qual é o documento em si. Quando a gente fala de processo, há a possibilidade de lidar com o documento todo digital, e inclusive com assinatura digital, e evitando justamente o grande problema dos arquivos é a quantidade de papel e as salas que vão se acumulando e os espaços que a gente vai perdendo de trabalho para aqueles grandes espaços cheios de documentos que muitas vezes a gente não conhece nem o que tem ali dentro, né? Muitas vezes está uma grande quantidade acumulada. E o documento digital também é uma questão de economia, né? Uma quantidade de papel, de gasto, de tempo que a gente fica em cima daquele monte de documento, né? Então, há vários sistemas, hoje em dia, alguns podem ser aderidos pelos municípios. Tem um sistema da Justiça Federal da 4ª Região, aqui no Rio Grande do Sul, que é o SEI, já está muito avançado, as universidades federais já estão usando o SEI. Se alguém quiser anotar, eventualmente, é Sistema Integrado de Informações. E, por meio de protocolo de instituições, tanto câmaras quanto municípios, podem aderir junto ao tribunal para ter acesso a esse sistema. Obviamente, ele demanda um aporte financeiro de TI importante, mas eu ainda acho que vale bastante a pena, por causa que, a médio prazo, isso é uma revolução para uma câmara e para um município. Eu acredito que a dúvida do pessoal é como encontrar essas empresas, de que forma, porque até aconteceu um caso com nós, faz umas 2, 3 semanas, um vereador, um assessor procurou a gente, querendo saber se a gente tinha alguém para indicar, e eu, bem no fim, não tinha ninguém para indicar, faz com eles, que eles fazem um trabalho bom, bacana e coisa. O que falta bastante é conhecimento, né? As pessoas os administradores públicos não conhecem muito sobre os arquivos, porque justamente quem se debruça sobre os arquivos não se faz conhecer, né? A gente acaba não vindo lecionar palestras como essa, oferecer cursos nos municípios também falando sobre os arquivos. Então, o pessoal acaba vinculando aquela ideia dos arquivos muito vinculado à ideia dos documentos históricos vinculados à Secretaria de Cultura ou à Secretaria de Educação do município. Quando um município tem, eventualmente, um documento, um arquivo, né? Normalmente, eles têm um espaço de guarda que não necessariamente está organizado. E o certificado digital, ele entra junto nesse formato, nesse sistema? Hoje em dia, é muito comum a assinatura digital, por meio de tokens de assinatura, já em sistemas híbridos, parte em papel, parte digital, para justamente começar a comer etapas e evitando tanto retrabalho. Então, quando a gente fala de assinatura digital, ela já pode ser a primeira ponta, a primeira forma da gente começar a ir para o ambiente digital nos documentos pode ser a assinatura digital, justamente para evitar aquela grande quantidade de impressões, assinaturas e perda de tempo, muitas vezes. Obviamente que isso demanda uma questão de capacitação, né? Porque os servidores, muitas vezes, as equipes, não estão acostumados a lidar com um ambiente completamente digital, né? Um documento que já nasce em ambiente digital, é tramitado, é acessado em ambiente digital. Os servidores, as equipes, às vezes, não estão tão acostumados a lidar com assim. Tem aquela prática de montar um processo administrativo e acumulando ali os documentos ao longo da jornada, né, de uma licitação ou de uma tomada de preços, um processo legislativo. Então, tem que ser uma capacitação ponto a ponto para que as equipes também se sintam à vontade e preparadas para lidar com o documento digital. Mas não é difícil, não é difícil. Eu acho que a sociedade, enfim, ela caminha para esse fim. O judiciário hoje grande, os advogados sabem disso. Muitos dos processos são feitos através de modo eletrônico, e eu acho que para a administração não vai ser diferente. Professor, pode continuar, acho que tem mais coisas para a gente falar nesse sentido. Podemos. Acho que é aqui para frente. Isso.
Então, pessoal, quando a gente está falando de documentação, a gente tem que começar com os marcos legais quando fala dos arquivos. O primeiro delas é a Constituição Federal de 88, que fala no artigo 216 que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a consulta a quantos dela necessitem. Então, quando a gente fala de documento público, quando a gente fala de documentação, quando a gente fala de arquivo, a gente está falando de, primeiro momento, de responsabilidade pública, né, porque faz parte do patrimônio do município, da Câmara, das funções públicas, aquela documentação. E quem não conhece, eventualmente, uma história de um arquivo que pegou fogo, né, sumiu, teve uma enchente, aconteceu algo com alguma documentação em algum momento da história do município ou coisas do tipo. Isso acontece, infelizmente, por descaso, descuido, falta de interesse, muitas vezes. Mas a gente tem que sempre se retomar a Constituição Federal, que ela toca nesses dois princípios, nessas duas ideias importantes dos arquivos, tanto a função de gerir a documentação e o segundo momento já começava a nortear em função da muitos anos depois, agora recentemente, a Lei de Acesso à Informação, que franquear a consulta a quantos dela necessitem. Aqui vale sempre a ressalva, né? Porque quando a gente fala de documento público, não é porque necessariamente ele é público, produzido por uma instituição pública, municipal, estadual, que necessariamente ele vai ser de acesso público a todos. Então, a gente tem que sempre fazer essa ressalva. O documento em si ele é público, mas não necessariamente vai ser de acesso franqueado a todos. Então, a gente tem que sempre fazer essa ressalva. Há legislação, há práticas na área dos arquivos que trabalham muito com essa questão do sigilo e a questão do documentos reservados. Então, há todo um controle nesse sentido, tanto um arcabouço legal quanto uma prática institucional dos arquivos a trabalhar com isso. Então, imaginem documentos do Banco do Brasil, da Petrobras, que eventualmente fossem de acesso coletivo. Não, de maneira o hospital público lá do município, né, da região lá, que vai dar acesso ao prontuário médico. Não é porque o documento é público que a gente vai ser franqueado a todos. Então, há esses casos que devem ser sempre ressaltados, por mais que o interesse coletivo de dar acesso seja importante, mas, obviamente, há uma responsabilidade administrativa por parte dos gestores públicos para, eventualmente, partes da documentação não serem de acesso coletivo. Então, vale sempre essa lembrança, né? Até aqui, tudo bem. Se quiserem fazer pergunta, não se acanhem. Tá? Opa. Já em 91... Opa. SEI. Eu acredito, sistema... eu não estou me recordando da sigla, mas depois eu te passo. Ótimo. A pergunta é muito boa, né? Esse comentário é muito bom. Na prática, como vai funcionar, né, para a gente produzir os documentos no sistema e gerenciar esses documentos no sistema? Ele vai se dar, na verdade, seja esse sistema ou outros, né, que a gente vá se adequando, certamente a gente vai produzir o documento no ambiente digital, vai gerenciar esse documento, vai atualizar, vai incluir novos documentos, como se fosse um processo administrativo, que a gente vai incluindo mais documentos à medida que a licitação vai andando, que o projeto legislativo vai andando. A gente vai incluir novos documentos, vai pensando nesse anterior, se for o caso, tudo em ambiente digital. E aí, à medida, isso vai da hora que a gente vai fazer junto à instalação desse sistema no ambiente lá. É muito importante, porque o gestor vai dizer, todo mundo aqui da Câmara pode ter acesso até determinada parte. Uma pessoa lá do setor financeiro vai ter acesso a mais uma parte. 2 pessoas do jurídico vão ter acesso, e assim por diante. Então, a gente vai dar níveis de acesso. Né? As pessoas vão poder visualizar, mas não vão poder incluir documentos, outra informação. Então, tudo vai ser em ambiente digital.
As pessoas vão ter... Da mesma forma que quando a gente entra num sistema, hoje em dia as instituições têm um sistema que tu bota a senha ali para entrar no sistema, para ver teu e-mail no institucional, coisas do tipo, tu vai ter acesso ao sistema eletrônico de documentos e vai incluir, ou vai modificar. Muita. E não é só economia financeira, né, econômica, necessariamente. É economia de tempo. Porque tu rastreia muito mais rápido o documento, a informação. É aí que está. Na hora da instalação do sistema, a gente vai ter que designar se o espaço de TI da Câmara, do município, tem uma robustez suficiente para suportar a inclusão de muitas informações, documentos que vão entrando no dia a dia, porque é muito documento que é produzido numa instituição, né, por todos os setores, né, vai ter robustez, ou então a gente vai comprar espaço em algum servidor externo. Então, é uma coisa que a gente vai ter que analisar no dia. Exatamente. Mas é por isso que eu disse, tem um aporte de interesse financeiro em TI muito importante, mas não basta somente a gente ter uma TI muito atuante, a gente tem que ter o critério do uso dos documentos. E isso, muitas vezes, o pessoal não conhece, não tem noção, porque quando a gente fala de arquivo, a gente sabe quem pode ter acesso, quem pode consultar, né, nas instituições, quem pode retirar o documento para levar. Exato. Mas a pessoa que for instalar esse sistema na Câmara, né, vai dar essa consultoria, esse treinamento na Câmara, ou no município, tem que ter uma noção muito grande de administração pública, porque tem que saber, não é todo mundo do setor da secretaria que vai ter acesso ao documento, né, vão ser alguns gestores, algumas pessoas que vão fazer essa função. Então, não basta somente passar para a nuvem ou passar para um sistema se tu não tem um treinamento e uma prática ali diária, né? Ele é muito econômico financeiramente, porque ele economiza papel, economiza espaço, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a diferença do que a gente está falando de documento digital, que já nasce digital, que é o que nós estamos falando até agora, e o documento que é somente digitalizado, que é o que nós temos em papel e que a gente quer passar para o computador, que é uma outra questão, também muito importante. Mas muito boas as colocações. Já em 91, pessoal, surgiu o marco legal na área dos arquivos no Brasil, que é a Lei 8.159, que ela veio justamente no processo de redemocratização e a partir da Constituição de 88. Consideram-se arquivos, para fins dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos. Então, quando a gente fala de arquivo da instituição, a gente não está falando só o que a gente produz, a gente está falando também dos documentos que a gente recebe, e são vários, né? A gente recebe muita documentação das outras instituições. Por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas. Esse tópico é importante. Os documentos de arquivo eles surgem a partir do exercício das atividades. A partir de que a gente vai executando o dia a dia das instituições, dos setores, das secretarias distintas de um município, por exemplo, a gente vai produzindo os documentos para aquela função. Eles nascem para comprovar, para dar justificativa, para garantir direitos, para provar deveres. Essa é a função dos documentos de arquivo. Então, quando a gente está falando de documento de arquivo, a gente está falando das funções. Por isso que é comum, né, que instituições mais antigas, né, secretarias maiores, né, comparando com secretarias menores ou mais recentes, os arquivos sejam maiores, porque faz sentido que os arquivos sejam grandes de instituições mais antigas ou órgãos maiores, com uma estrutura maior do que, eventualmente, estruturas menores, porque justamente as funções são menores, as responsabilidades, às vezes, também são menores. Bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos arquivos. Esse tópico aqui é importante, porque quando a gente fala qualquer que seja o suporte, tradicionalmente nós falamos do suporte papel,
né? A maioria dos lugares é muito papel que tem, né? Mas a gente está caminhando para o digital, para o pleno digital daqui a alguns anos. Então, não importa, quando a gente fala de documento, a gente não nos importa se ele seja digital, se ele, em algum momento, a secretaria ou o município microfilmou, porque é muito comum, em alguns municípios mais antigos, em algum momento houve microfilmagem da documentação, não importa, a microfilmagem existe, ela se presta para muitas funções, então não importa onde e como seja o suporte do documento, seja papel, seja o digital, seja o microfilme, não importa. O importante é que, de fato, a gente tenha essas responsabilidades mantidas. No artigo 7º da Lei 8.159, ele nos relembra: os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal e estadual, do Distrito Federal e dos municípios, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas ou judiciárias. Então, independente das funções, das necessidades, do dia a dia, do tipo de instituição, seja autárquico, fundacional, sociedade de economia mista, o documento público tem essa responsabilidade, essa necessidade de controle do documento público. Obviamente, eu volto a ressaltar, não é porque é público que necessariamente a gente vai dar franco acesso, né? Há vários mecanismos na área de arquivos que nos possibilitam decretar que determinado conjunto de documentos seja reservado, seja sigiloso, tenha critérios para controle desse acesso. Só que, eventualmente, a gente pode ficar com alguma dúvida, né? A diferença de um arquivo, de um museu e de uma biblioteca. Porque, muitas vezes, quando a gente tem isso nos municípios, eles estão misturados. Às vezes, lá no museu do município tem um monte de documento antigo, né? Muito comum. Na biblioteca tem alguns objetos que poderiam estar no museu, e, eventualmente, a gente acha que é tudo a mesma coisa, e é bom a gente fazer esse panorama para diferenciar. Quando a gente fala dos arquivos, o objetivo principal dos arquivos são, inicialmente, a função jurídica administrativa. A gente produz documento, uma ata, uma licitação, um processo licitatório, justamente por uma questão legal, uma questão administrativa, daquela função inicial. Os documentos de arquivo, ao contrário das bibliotecas e dos museus, os documentos de arquivo eles são únicos. A gente não... Da mesma forma que a certidão de nascimento é única, porque as informações nela contidas são únicas, o RG, a CNH são únicos, os documentos das instituições, cada documento é único, porque ele representa um momento, uma situação específica, uma reunião, uma licitação, um projeto de lei específico naquele momento. Então, cada documento é único. Por isso, a responsabilidade é maior, porque, eventualmente, na ausência deste documento, né, numa perda ou alguma coisa que, infelizmente, às vezes acontece em alguns espaços, aquela comprovação daquela função acaba se perdendo. Os documentos são únicos, pois representam a administração ou a pessoa ao qual o conjunto de documentos é ligado. Os objetivos das bibliotecas são culturais, educacionais, técnicos e científicos. Os documentos de biblioteca, os livros, basicamente, e outros tipos de documentos das bibliotecas, eles têm uma função justamente educativa, cultural, formativa do indivíduo, né? Por isso que as escolas têm bibliotecas, as faculdades têm uma biblioteca sempre. O documento da biblioteca ele não tem uma função de uma representatividade legal. Ele não está ali para comprovar um ato que a instituição ou a pessoa física executou. Ele não tem essa função. Por isso que a gente tem que fazer essa separação entre a biblioteca e os arquivos. Elas têm a sua função, elas têm a sua importância, mas elas não são a mesma coisa, e os documentos que lá estão não são o mesmo tipo de informação. Já os museus, e é muito comum, em cidades menores, existir um museu municipal, né, vinculado à educação ou à cultura, que guarda um pouco de tudo, né, porque, infelizmente, não tem uma biblioteca ou não tem um arquivo organizado que dê essas funções. Então, muitas vezes, os museus acabam exercendo essas funções em municípios menores completas, né, infelizmente. Os museus têm coleções.
com objetivos artísticos, históricos e representam as comunidades onde são inseridos. Então, o arquivo histórico de Gramado representa aquela comunidade. Representa a história da comunidade, aqueles fundadores, as suas vertentes históricas, as suas funções, representam aquela coletividade, aquele ambiente social. Da mesma forma que um município distinto, num outro município, vai ter a sua representação. E o museu, da mesma forma que a biblioteca, ele é coleção. Os arquivos a gente não coleciona. A gente vai acumulando, por isso que eles são grandes, os arquivos nas instituições são grandes, né? Tem uma grande quantidade de massa documental. No museu e na biblioteca a gente coleciona, a gente se interessa por tal assunto e pinça esse assunto e coloca no museu, coloca na biblioteca. Então, aquela biblioteca lá do município, daquela escola que tem um curso de contabilidade, um curso técnico, vai colecionar livros de contabilidade. O museu vai colecionar, pensar informações sobre a história do município e vai colocar ali no museu. Os arquivos não, os arquivos vão acumulando a partir das funções do dia a dia que os arquivos vão exercendo. Então, à medida que a gente vai exercendo as funções do dia a dia dos setores, das secretarias ou de outras funções, autarquias do município, a gente vai acumulando informação, vai produzindo o documento de arquivo. E os arquivos municipais? Atualmente, a gente tem 5.570 municípios no Brasil todo. E a gente tem somente 3% desses municípios com arquivos instituídos. Então, a grande maioria dos municípios, e a gente conhece a realidade do Rio Grande do Sul, por conhecer os municípios, muitos municípios, a gente também sabe essa realidade também é a mesma no Rio Grande do Sul. São poucos os municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil que têm um arquivo instituído com funções de guarda dessa documentação, de franquear acesso, de pesquisa. E, certamente, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas qual é a importância, então, de criar um arquivo no município ou na Câmara? Né? Qual é essas funções, para que serve ter um arquivo instituído no meu município, na nossa realidade? Quando a gente está falando das funções dos arquivos, a gente tem que lembrar que a primeira delas é um instrumento de gestão. Quando a gente tem um arquivo instituído... Depende do documento. Então, depende do documento. Há documentos que são 1 ano. Existe. Não. O que existe é a produção do plano de classificação documental e de uma tabela de temporalidade para cada realidade. Então, se constrói, se chama um arquivista, uma pessoa que tem essa noção de documentação, né? E ele constrói, junto dessa realidade dessa Secretaria da Saúde ou do âmbito do município, constrói um plano de classificação para justamente como a gente vai se encontrar nessa documentação e, ao mesmo tempo, uma tabela de temporalidade, que é o que diz documento X, tantos anos, documento X, tantos anos, naquela realidade. Porque, independente do município, independente do âmbito da administração que seja municipal, federal ou privada, não importa, cada realidade é uma realidade distinta. Então, eventualmente, lá naquele município, vai ter a prestação de contas ocorre de uma forma. Os recursos passam por 2 prestações de conta, porque é um recurso que vem de outro. Então, essa realidade vai mudando de cada situação. Então, infelizmente, não tem uma fórmula fechada para cada tipo de documento. Mesmo que seja um prontuário médico, que, a princípio, é permanente. A princípio, o documento é permanente, a gente não pode eliminar, a princípio. Mas, dependendo da situação, de alguma situação, a gente pode eliminar um prazo grande, mas a gente pode eliminar prontuário. Então, cada realidade de ambiente a gente vai construir junto. Por isso que o ideal
é colocar um exercício de construir essa tabela de temporalidade. Ela vai ser autorizada, vai ser criada formalmente, a gente constrói ela para a administração bater o martelo nessa função, e, a partir disso, a gente deixa pronto as listas de eliminação. Então, a gente vai fazer esse controle e já deixar pronto, porque o grande problema dos arquivos, justamente, são a quantidade de espaços, né, que eles vão acumulando. Pessoal, fazer uma breve parte na fala do professor. Pessoal, estou recebendo lá fora muitas reclamações das conversas paralelas. Pessoal, vocês estão num ambiente de treinamento, os assuntos abordados aqui são de extrema importância. Nós passamos 6 meses pesquisando para trazer as melhores informações, professores referência no seu campo de atuação. Aproveitem esse momento, pessoal. Nós tivemos uma pequena polêmica há algumas semanas, desculpa estar falando isso para vocês, tivemos uma pequena polêmica há algumas semanas, vocês sabem muito bem qual foi. Eu acho que a gente está aqui, a gente tem que dar exemplo, tá, pessoal? Então, vou pedir mais uma vez, evitem conversas paralelas. Quando sair para tomar um café, tomem um café, retornem para dentro de sala de aula, tá bom, pessoal? Vou pedir encarecidamente essa atenção de vocês, tá ok? Posso tratar como combinado isso? Pessoal, outra informação. A ferramenta das perguntas através do Instagram é para que todos escutem as perguntas, porque o Jonathan vai replicar aqui. Algumas pessoas nos passaram que não tem Instagram. Então, a gente vai fazer. Pode ser feita via Instagram, ou quem não tiver Instagram pode fazer ela através do WhatsApp. Então, preparem a caneta para anotar o WhatsApp, que eu não sei o número dele de cor. Então, anotem para quem quiser fazer a pergunta através do WhatsApp. Para aí o Jonathan pode replicar a pergunta para o Vinícius. Assim, dessa forma, todo mundo escuta a pergunta. Jonathan, passa o teu contato para eles. Só um pouquinho, gente. Eu vou pegar ele aqui que nem eu sei de cor. Pessoal, ele é chique, ele não tem código de área 51 nem 55. É 92 9313 7627. Todo mundo pegou? Precisa que eu repita? 92 9313 7627. Certinho? Amanhã a gente testa outras ferramentas para as perguntas. Obrigado, pessoal. A colocação em relação à temporalidade dos documentos ela é muito importante, porque todo mundo se pergunta. Essa questão é batida e a gente está acostumado a lidar com ela. Então, essa colocação de qual é o prazo de guarda dos documentos, infelizmente, a gente não tem uma fórmula fechada, vai de realidade para realidade. Então, da mesma forma que um prontuário médico, no âmbito privado, vai ter um controle, no âmbito público do município vai ter outro. No âmbito público de um hospital público vai ter outro. Então, essa função vai acontecer. Por isso que a gente tem que estudar cada um dos documentos dentro daquela instituição. Não tem como a gente, infelizmente, oferecer um valor. O que dá para a gente falar sobre isso, e isso é importante dizer, há documentos que são produzidos, seja papel, digital, da forma que sejam produzidos, que eles são custodiados por 2 anos, 5 anos, da mesma forma que há documentos que a gente tem que controlar por um prazo maior, 15, 20 anos, a gente não pode eliminá-los, e há documentos que são permanentes, que a gente não pode eliminar no âmbito da administração pública, ou inclusive do âmbito da administração privada, uma empresa privada, que é muito comum as empresas me chamarem para fazer uma consultoria, justamente para diminuir a quantidade dos espaços. A gente tem 3 salas, a gente quer diminuir, ver o que pode eliminar, ver o que a gente pode pôr fora para enxugar isso. Então, a gente faz essa função com muito respeito, né, e muito controle para não se pôr fora o que não se pode pôr fora. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um controle e um cuidado muito grande, porque nem tudo que é eliminável, digamos assim, pode ser eliminado. Às vezes, algumas coisas ali têm uma função histórica,
né, cultural, porque a gente sempre pensa naquele monte de documento administrativo, né, mas a gente tem que, por isso que é interessante ter um outro olhar em relação aos documentos, não necessariamente todos, mas alguns vão ter funções históricas, vão representar o município, a história do município, o que hoje a gente vê como administrativo, amanhã pode ser visto como histórico, como cultural. Então, é muito importante ter esse cuidado e esse olhar sobre os documentos, né. As principais funções dos arquivos municipais, então, são principalmente ser um instrumento de gestão, porque os arquivos organizados, eles favorecem os gestores públicos para tomadas de decisão, para encontrar informações. Eu sempre conto como anedota, né? Parece uma anedota, mas foi uma realidade profissional que eu passei. Eu organizei o arquivo de uma fundação de uma universidade federal no interior do estado, que estava passando por um procedimento de investigação da Polícia Federal naquela altura, né? Então, a gente estava organizando, a gente tinha sido contratado pela fundação para organizar os arquivos, né, facilitar, fazer a tabela de temporalidade, ver o que podia ser eliminado e organizar aquilo que tinha que ser mantido nos arquivos. Estávamos passando essa consultoria. A gente, como uma anedota pública, fomos capa do jornal da cidade, porque a Polícia Federal encontrou todos os documentos rapidamente nos arquivos, justamente porque ele é um instrumento de gestão. O arquivo organizado, ele facilita, obviamente, o encontro das documentações. E não adianta se é no âmbito digital ou em papel, a forma de encontrar vai ser a mesma. Então, da mesma forma que ele facilita a vida do gestor público para a tomada de decisão, ter aquelas informações, como foram as gestões passadas, como foram os investimentos, porque, às vezes, não necessariamente a gente tem tudo de forma tão clara, fácil de entender, por meio dos relatórios, né, de prestação de contas. Às vezes, é uma linguagem difícil de decifrar, e, quando a gente vai ler um documento, um memorando, um ofício interno, a gente entende mais claramente. Outra função é a transparência pública, como a gente estava falando no começo, em função da Lei de Acesso à Informação. Hoje em dia, a gente está começando a caminhar a sociedade brasileira para a transparência, para que o cidadão tenha acesso às informações públicas, né? Seja os gastos, seja os investimentos, mas a gente está começando a caminhar para isso. Alguns municípios já são obrigados a fazer portais de transparência, colocar informações de salários de servidores, informações de custeio, de funções econômicas, né, de gastos, investimentos, enfim. Mas a gente também tem que lembrar que não é somente colocar as informações no portal, porque, eventualmente, a gente pode ser solicitado, demandado via balcão mesmo, de informações do dia a dia, seja via judicial ou seja via administrativa, né, no dia a dia das instituições. Eu sempre ressalvo, né, vale sempre a lembrança, eu fico parecendo que eu fico batendo na mesma tecla o tempo inteiro, mas não é porque o documento é público, do município, da Câmara, que ele vai ser de acesso público a todos. Então, a gente tem várias formas de constituir e declarar que alguns conjuntos de documentos são de característica reservada, sigilosa. Então, a gente tem como fazer isso, inclusive para se resguardar como gestor público, né, como gestão, como administração pública. Vinícius, Opa. Tem uma pergunta aqui da Mariane de Mampituba. Tem exemplos de municípios que estão dentro dos 3% que utilizam os arquivos corretamente? A gente pode dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Canoas é um exemplo de um município robusto, né, um município grande. Porto Alegre tem um sistema de arquivos já constituído. Quem está caminhando para a construção desse espaço é Caxias. Caxias do Sul já está. Eu estou falando como executivo, tá? Executivo, é só para deixar claro, como executivo, não como legislativo, não os arquivos do legislativo. Canoas, Porto Alegre são exemplos para fazer benchmarking, para quem quiser conhecer as experiências. Tanto o arquivo, porque Porto Alegre, por exemplo, tem um arquivo histórico que representa a documentação histórica, a documentação cultural, muito vinculado à história do município de Porto Alegre, mas o arquivo público do município, muito vinculado à gestão pública, às funções públicas, da administração pública. Então, tem as duas funções.
Tem os dois espaços, um vinculado à administração, à Secretaria da Administração, e outro vinculado à Secretaria da Cultura. Então, tem essa função. Canoas tem um espaço único. Caxias está começando. O Caxias tem duas funções, mas hoje em dia os municípios de maior robustez já têm criado o seu sistema de arquivos, né? Aquele que diz que de quanto em quanto tempo as secretarias, as autarquias do município têm que começar a encaminhar a documentação para o arquivo público. Justamente porque qual é o maior problema, muitas vezes, das secretarias? Elas estão cheias de documento, né? As secretarias têm um espaço grande e perde espaço de trabalho, tempo de gente, equipe, né? Porque para encontrar documentação, para organizar aquilo. Então, quando a gente cria o sistema de arquivos, que a gente vai falar depois ali, o sistema de arquivos ele vai começar a dizer quanto tempo eu preciso mandar para o arquivo público, de quanto em quanto tempo a secretaria tem essa função de retirar essa documentação, que já não é mais importante para a secretaria, mas ele tem uma função histórica, uma função de pesquisa, e que já não tem mais espaço, não necessidade de a gente ter esse espaço, manter na secretaria. Então, isso é bastante importante. E, obviamente, como o âmbito federal, vale, para quem quiser conhecer mais, vale uma visita ao site do Arquivo Nacional, também, que é vinculado ao Ministério da Justiça. O Arquivo Nacional, com os documentos do âmbito federal, né, ele tem essa função de recolher os documentos e emanar essa prática de documentos para todas as instituições federais. Então, é um exemplo bastante interessante para conhecer. O Arquivo Público do Estado, poucas pessoas conhecem aqui em Porto Alegre, vêm a Porto Alegre e não conhecem. É aqui na Riachuelo, para quem está caminhando ali na Praça da Matriz, tem o Teatro São Pedro, né? Por trás do Teatro São Pedro tem a Riachuelo, que é uma avenida muito grande em Porto Alegre. Atrás tem o Arquivo Público do Estado, com 3 pavilhões de documentos que guardam a documentação estadual, documentos importantes para o Executivo e tem até documentos do Legislativo estadual ali. Então, vale como visita para justamente conhecer. Outra função muito importante dos arquivos municipais é serviço de pesquisa aos diários oficial. Diário oficial nos municípios é um problema, né? Eu sempre brinco, é aquele monte de papel que todo mundo não sabe para que faz com aquele monte de coisa, né? Tem municípios que imprimem ainda o seu diário oficial, que não usam o diário do Estado, né? Tem alguns que alguns também alguns municípios já estão caminhando para produzir o seu diário oficial digital, né, para não imprimir tanto, mas é uma questão de problema, muitas vezes, a quantidade de diários oficiais que a gente tem, muitas vezes, nos arquivos. Né? Cada secretaria tem uma cópia, e aí é aquela quantidade enorme, né, muitas vezes. Então, o arquivo do município que fica com essa responsabilidade de fazer a pesquisa, de encaminhar as informações, tanto para o cidadão, que precisa de uma informação individual, tanto para a instituição mesmo, que quer uma informação que está no diário. Vinícius, mais uma pergunta antes que saia do assunto. É o Maurício de Giruá. Se fizermos a implantação do sistema digital, é necessário termos também o arquivo físico? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Quando a gente está falando de documento físico, a gente e a transição para o âmbito digital, para começar o digital, a gente tem uma tabela, mais adiante eu vou falar sobre isso, mas a gente tem que ter a responsabilidade e o cuidado porque alguns documentos a gente não pode eliminar, são permanentes. A gente não vai poder eliminar. Não é porque a gente está indo para o digital, seja digitalizando, que a gente vai falar daqui a pouco, ou seja para o documento totalmente digital, que a gente já produza em âmbito digital, seja por uma situação ou outra, a gente vai ter que guardar alguns documentos. Mas uma coisa eu garanto para os senhores, a gente reduz bastante os espaços de arquivo. Quando a gente começa a trabalhar no âmbito de produzir os documentos em âmbito digital, a gente reduz bastante a documentação. Quando a gente faz um trabalho de gestão documental numa instituição, a gente consegue reduzir e otimizar, porque essa é a função, né? O pessoal sempre brinca comigo, a função de um arquivista, de uma pessoa que fez arquivologia, deve ser montar um cartório, né? Ficar brincando de cartório o dia inteiro. Eu digo que é justamente o oposto, é otimizar as funções e racionalizar aquela burocracia enorme
que tem nas instituições e aquela quantidade de papel. Então, a gente vem justamente para otimizar e para racionalizar, para diminuir. Eventualmente, a gente não precisa nem investir tanto. Eu já vou dar um exemplo para os senhores. Eventualmente, a gente não precisa nem investir tanto num sistema tão grande, numa coisa tão robusta, que o município, às vezes, não tem braço para fazer, ou a Câmara não tem braço para fazer. A função, às vezes, a gente pode fazer perfeitamente uma racionalização interna, às vezes cortar documentos que são meramente informativos, têm funções burocráticas, e diminuir a quantidade de documentos a ser produzidos. Isso é uma função que a gente faz também. Vinícius, mais uma pergunta. A Jake, vou retransmitir aqui de Redentora, ela quer saber sobre os blocos modelo 15, se devem ser guardados para sempre. Da mesma forma que a colega aqui na frente estava perguntando, infelizmente, a gente não pode, não tem como uma receita de bolo dizer que determinado documento, eu, sem conhecer a realidade, eu não posso dizer que esse ou aquele pode ser eliminado em tanto ou tanto tempo. O que eu posso dizer para os senhores é que a gente pode construir um modelo de gestão documental no âmbito da Câmara ou no âmbito das secretarias do município que reduza a quantidade, mas que a forma de eliminação também tem que ser controlada, porque, eventualmente, a FEPAM, porque tem município que fala assim, isso aqui pode eliminar, vamos fazer uma fogueira. Eventualmente, os senhores já devem ter ouvido falar da vontade, às vezes... Mas, infelizmente, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, porque pode acontecer da gente ser multado pela Secretaria do Meio Ambiente, da FEPAM, ou órgãos, de fato. A gente tem que fazer uma eliminação criteriosa, e a eliminação tem que ser pública. Essa é a questão. A gente não pode eliminar documentos sem fazer uma eliminação pública. A gente tem que listar a documentação a ser eliminada. Por isso que a função, o ideal, muitas vezes, é contratar uma equipe para fazer esse tipo de coisa. A gente tem que fazer uma publicação do que vai ser eliminado no diário ou nas formas que o município produz a sua publicidade legal. E, a partir disso, dar um prazo para, eventualmente, alguém fazer uma reclamatória, alguém individualmente for lá e querer pinçar alguma informação que, para si, é importante. Então, não é somente podemos eliminar em 5, 10 anos, 20 anos. A gente tem que analisar caso a caso. Porque essa forma de fazer isso não vai acontecer dos senhores serem enquadrados na lei de responsabilidade. Porque, eventualmente, no caso de uma perda de um documento público, de uma eliminação, de uma autorização, de uma eliminação não criteriosa, em última análise, pode ser analisado como perda de patrimônio, porque o documento também faz parte do patrimônio do município, da secretaria ou da Câmara. Ponto de memória local. Quando a gente fala em serviços de pesquisa histórica e ponto de memória local, os arquivos municipais acabam se tornando esses espaços de memória e de espaços de pesquisa para, justamente... Eu sempre brinco, quando eu estou com gestores públicos, eu falo, gente, cria o arquivo no seu município, tenta batalhar para criar o arquivo ou um espaço de guarda dos documentos, porque ninguém faz isso. Vai ficar para a história, de fato, aquele gestor público que fizer isso no âmbito do município, porque as pessoas pouco conhecem a importância, mas, no futuro, a médio prazo, as pessoas começam a valorizar aquele espaço, tanto como uma questão cultural, quanto uma questão de gestão. Educação patrimonial e educação cultural também acaba se tornando um ponto de cultura da cidade, da mesma forma que uma emissão de certidões probatórias, né? Porque, eventualmente, algum munícipe, alguma instituição, alguém pede uma informação que seja importante no âmbito da administração, então, o arquivo público pode fazer essas funções justamente para diminuir as funções das secretarias, para facilitar o dia a dia das secretarias. E a reprodução de documentos, quando se pede reprodução de documentos para alguma coisa. O exemplo clássico é licitação, né? Eu sempre digo, o exemplo clássico é uma licitação que uma das partes está querendo alguma comprovação de algum fato, então os arquivos podem facilitar essa função. Os processos licitatórios atualmente estão todos disponíveis no portal da transparência, bem como os contratos, comodatos e outros documentos.
Já podemos considerar como um arquivo digital ou é necessário criar um específico do município? Provavelmente é necessário criar um sistema interno, porque isso é um documento. Né? É o processo licitatório, que é um grande conjunto de documentos, uma quantidade grande, as centrais de licitação, né, dos municípios, mas certamente a gente não é somente uma ponta do iceberg, digamos. Não, o resto da documentação muitas vezes está em ambiente físico. Então, a gente provavelmente vai ter que criar um espaço, um repositório institucional, para, a partir disso, colocar e produzir os documentos em âmbito digital. É isso que eu quero ressaltar. A função do documento nato digital, a gente vai falar nisso agora, mas a função do documento que nasce digital, ela é justamente aquilo que não se usa mais papel. É justamente para um projeto de zero papel na prefeitura, ou na Câmara, ou na secretaria. Então, a gente vai usar esse sistema para a gente produzir no sistema os documentos, tramitar no sistema e não ter que imprimir. Então, às vezes, a licitação entra parte digital, parte vem em envelopes, e coisa, e a gente sobe no sistema. Então, eu estou querendo trabalhar com a ideia do 100% digital. Os arquivos municipais, então, pessoal, a função é servir, primeiramente, à administração e garantir a preservação dos acervos para futuros usos culturais. Então, a função primeira é justamente a função de gestão, facilitar a gestão da prefeitura por meio dos seus documentos e, mais adiante, ter funções culturais, históricas dos documentos. Não se pode, de maneira nenhuma, atribuir aos arquivos públicos a visão equivocada e ultrapassada de que eles se destinam tão somente como espaço para a custódia de documentos históricos ou para promover eventos culturais. Então, essa visão, né, mais arcaica do que os arquivos são somente arquivos históricos, ela já está começando a cair, e a função dos arquivos, hoje em dia, é dar facilidade para o gestor público, para ele ter tomada de decisão mais rápida a partir das informações. O Arquivo Público Municipal, como importante fonte de informação, é peça-chave para a melhoria da boa governança do Estado e o atendimento das demandas relacionadas à cidadania, como, por exemplo, informações sobre atos governamentais, andamentos e soluções de questões administrativas, econômicas, jurídicas, bem como informações sobre saúde, educação, meio ambiente, sobre suas raízes históricas, festas e costumes regionais. Então, quando a gente está falando do arquivo municipal, a gente está falando, primeiramente, de gestão pública, de facilitação do acesso às informações produzidas no âmbito daquela administração, e, de segunda forma, de um segundo momento, a gente está falando de documentações históricas que representam a cultura de um povo. Então, infelizmente, aquela visão que a gente tinha tradicional, o arquivo histórico do município guardava informações antigas que contavam a história da nossa cidade, a história do nosso ambiente, ele está cada vez mais caminhando para a ideia de gestão pública, transparência, acesso, portais de racionalização da gestão pública e, acima de tudo, economia de recursos, né? Porque a gente, quanto menos papel, menos espaços físicos. Muitas instituições, não sei se é o caso das instituições dos senhores, tem instituições que têm que alugar um espaço em outro lugar, justamente porque não tem espaço físico para guardar tanta documentação. Então, tem que alugar um espaço, ou não pode acomodar os setores da forma mais agradável, porque justamente os arquivos estão cada vez maiores. Então, não é porque está tudo no arquivo que a gente precisa manter tudo, necessariamente. A gente pode racionalizar. Tem documentos que, eventualmente, a gente não precisava nem produzir fisicamente. A gente poderia incluir essas informações dentro de outras informações. Então, essa racionalização ela também é importante. E agora, então, a gente vai falar de um programa de gestão de documentos de forma integrada, tem como consequência a inexistência de um programa de gestão de documentos de forma integrada tem como consequência o extravio ou a destruição indiscriminada do patrimônio documental público. Então, quando a gente não tem uma gestão documental, o que é gestão documental? É conhecer tudo que se produz, é conhecer o tamanho do arquivo, daquilo que está acumulado nos setores ou na instituição,
no arquivo geral da instituição. É o famoso morto, né, que o pessoal chama, né? Ah, tá lá, procura lá, fica 2, 3 dias lá procurando, né? Infelizmente, perdendo tempo e dinheiro, muitas vezes, né? Para procurar informações e se perde, às vezes não encontra, muitas vezes acaba não encontrando, porque às vezes ela nem existe, né? E tu nem sabe se eventualmente ela existe. Então, uma gestão documental é justamente racionalizar, conhecer, organizar a documentação, justamente para dar acesso ao gestor público à administração. Pode acarretar danos irreparáveis à administração pública, ao direito de acesso aos documentos públicos e ao direito à história e à memória cultural do município. Então, infelizmente, a gente acaba não conhecendo e não tendo documentos que provam o dia a dia das administrações, eventualmente justamente por falta de conhecimento e de não manutenção dos arquivos da documentação do dia a dia das instituições. Então, vale sempre a ressalva. Os arquivos, os municípios que são mais jovens, não sei se é o caso dos senhores que foram desmembrados nessas últimas décadas, especialmente nos anos 90, né, que foram emancipados, né, eles têm uma quantidade de documentação menor. Né? Muitas vezes, a documentação mais antiga sobre o município está no município mãe, digamos, né, no município raiz. Né? Então, a gente também tem essas questões ligadas a essas situações que envolve a territorialidade dos espaços municipais. Então, essa função, muitas vezes, é deixada de lado por desconhecimento. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas no âmbito do município será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Então, para a gente fazer uma eliminação dos documentos no âmbito do município, a gente vai ter que construir esse programa de gestão documental, conhecer o que temos, né, no âmbito daquela secretaria, no âmbito daquele município, no âmbito da Câmara, e, a partir disso, constituir listas de eliminação daquela documentação que a gente vai poder eliminar, vai poder não precisar mais custodiar. Por isso que eu digo a pergunta que veio anteriormente, por isso que parte da documentação a gente consegue reduzir bastante dos espaços físicos, mas, obviamente, muitos documentos, da mesma forma, a gente, como pessoa física, muitos documentos a gente não pode eliminar, tem que manter junto da gente ao longo da vida. Das instituições é a mesma questão. Desta forma, a ausência do arquivo público municipal torna vulnerável a administração, uma vez que a eliminação de documentos públicos municipais se faz em desrespeito à Lei Federal de Arquivos. Então, é um problema, de fato, a não existência de um arquivo público, às vezes, acarreta a eliminação de forma não controlada, não cuidada da documentação. Então, às vezes, vale muito a pena essa análise mais criteriosa dos arquivos da instituição, justamente para não correr o risco de eliminar aquilo que, de fato, é importante e que pode fazer falta, em algum momento, para aquela administração. Vinícius, tem um custo médio para a implementação numa Câmara de Vereadores? Isso, do sistema de arquivo. Eu vou imaginar duas situações aqui na pergunta. Tá? Para fazer uma consultoria, para gerar uma solução em relação à gestão documental do âmbito da Câmara, uma consultoria no âmbito do dia a dia da instituição, o que pode ser racionalizado, o que pode ser eliminado, o que a gente pode, como que a gente deve construir o nosso dia a dia com os documentos, como a gente vai racionalizar essas funções. Eventualmente, a gente pode imaginar uma consultoria, dependendo do tamanho do arquivo, até R$20 mil. Né? Há consultorias que se prestam a isso. Por isso que eu disse, o arquivo é muito pequeno de uma Câmara jovem, de um município que foi emancipado recentemente, o arquivo vai ser muito pequeno. Então, certamente, o valor vai ser menor. Agora, um arquivo maior, de uma instituição, de um município maior, o exemplo desses municípios que eu falei para vocês anteriormente, a consultoria vai ser maior. Agora, a segunda situação que envolve essa consultoria, se a gente for implantar, de fato, um sistema de gestão documental
por meio de um sistema de informações digitais, criar um sistema para um projeto de papel 100%, zero papel, um projeto de zero papel no âmbito da Câmara, aí os valores vão ser maiores, porque aí a gente vai ter que incluir valores de TI, né, de espaço de storage, ou também espaços de guarda da documentação, se a gente vai comprar espaço na nuvem de algum servidor, ou se a gente tem ou quer aumentar o nosso servidor interno, então esses custos vão aumentar um pouco, né? E, obviamente, o espaço, o tamanho da instituição. Então, pessoal, chegando até aqui, agora a gente tem que falar sobre o que é o documento digital e o que é o documento digitalizado, que é o que a gente muitas vezes confunde e acha que é a mesma coisa, né? O documento digitalizado é a representação digital de um documento produzido em outro formato. É o scanner, né? O que a gente usa popularmente nos escritórios, né? A gente tem um scanner e a gente digitaliza, escaneia, passa para o digital um documento que é físico. E que, por meio da digitalização, o scanner foi convertido para o formato digital. Então, a documentação digitalizada, ou seja, escaneada nas nossas secretarias, na Câmara, nos nossos setores do município, não importa, ela não tem respaldo legal, muitas vezes. Esse é o problema que a gente se encontra hoje, o marco jurídico no Brasil. O documento digitalizado, na grande maioria das vezes, não substitui o original, porque ele estava fisicamente produzido anteriormente. Então, esse é o problema que a gente tem atualmente na legislação brasileira. Sim. Esse tipo de exemplo que nos traz é quando a gente digitaliza todo o arquivo, né, passa para o digital, vai ter um sistema de pesquisa lá que a gente vai encontrar os documentos de todo o arquivo no digital, mas a gente não substitui o original. Então, qual é o problema desse tipo de situação? Na verdade, o que faltou antes foi o passo inicial, aquela consultoria que eu estava falando anterior. É uma consultoria menor somente para a gente racionalizar a função dos documentos, é a gente implantar um programa de gestão documental. O que a gente pode eliminar? Porque, muitas vezes, o problema do digital é que ele é muito rápido, é muito fácil, a gente escaneia e passa para o computador. Mas, eventualmente, tu poderia ter eliminado o documento, porque ele já não era importante antes. E aí tu acaba pagando para escanear, ou perdendo tempo de scanner, guardando em espaço de TI. Muitas vezes, imaginem os senhores se a gente fosse escanear todos os arquivos, a quantidade de espaço digital que a gente precisaria, né? Então, qual é o passo anterior? Fazer um programa de gestão documental, como a gente estava falando, justamente para racionalizar, ver o que pode ser eliminado, o que não pode, com um critério legal, até para facilitar o entendimento. Quando a gente vai constituir essa prática, a gente tem que constituir uma comissão. Vem o advogado da Câmara, lá o procurador da Câmara, às vezes vem o contador, ou alguém da contabilidade, do financeiro da instituição, vem a gente com a experiência, com a função dos arquivos, vem alguém da TI, da tecnologia de informação junto com o gestor, ou aquele que o gestor determinar, para implementar esse estudo para fazer essa eliminação ou a implantação dessa gestão documental. Porque não basta eu vir aqui com uma solução, né, que eu trago, mas que eu não vejo a realidade da instituição. E, da mesma forma, a instituição, muitas vezes, não tem braço e equipe para fazer uma gestão documental. Então, a função tem que... A implantação de uma gestão documental tem que ser de dois lados, a instituição com interesse e a gente com expertise, né? Mas, infelizmente,
é a falta de implantação de uma gestão documental. Esse é o ponto inicial para a gente organizar os arquivos. Professor, até acho que é uma tendência aqui, tem uma pergunta do Elvio de Santa Bárbara do Sul. Isso poderá vir a ser uma exigência do Tribunal de Contas futuramente? Essa questão é muito boa. Já está ocorrendo, em alguns casos específicos, de algumas prestações de conta específicas para alguns repasses específicos ou projetos específicos, de que parte da documentação daquela função, daquele dia a dia, comece a ser tratado em âmbito digital. Eu vou dar uma experiência pessoal aqui. Eu trabalhei durante 5 anos da minha vida numa estatal federal aqui em Porto Alegre, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e a minha função lá era chefiar, implantar a gestão documental e implantar a função do acesso à informação, né? A Lei de Acesso à Informação, a LAI. Porque era uma estatal federal, a gente tinha essas responsabilidades. O que aconteceu? Nós éramos auditados pelo Tribunal de Contas, né, e pela Corregedoria Federal, o Tribunal de Contas da União e a Corregedoria. Então, o que nos obrigaram naquele momento que eu estava lá? Eles nos obrigaram, já que a gente que parte de recurso de um projeto específico, de um fundo específico que a instituição tinha recebido verba, aquela documentação daquelas compras, daquelas licitações deveriam estar em ambiente digital para que fosse auditado digitalmente. Não era somente colocar no portal da transparência, que é muitas vezes obrigado a colocar as informações lá sempre, né? Os pagamentos, as licitações. A gente teve que construir um sistema para que aquela prestação de contas específica fosse auditada. Então, o que a gente fez? Já que íamos construir isso, construímos para a instituição toda, né, para todas as documentações. Então, isso eventualmente pode acontecer no âmbito do Estado, do TCE, fazer, eventualmente, em algum momento, de alguma parte da documentação ser digital. O que vai acontecer é que a gente não vai poder eliminar o físico. O físico estava lá na instituição, eles queriam ter acesso à informação, que é a função do documento digitalizado, do scanner. A gente escaneia o documento para facilitar o acesso, para encontrar rapidamente, para não ter que ficar procurando todas as vezes. E outra função, né? Muitas vezes a gente escaneia um volume grande de processo, vários volumes, né? Uma licitação muito grande, e às vezes a gente não consegue fazer pesquisa, né? Fica uma forma de scanner, não foi bem estruturado a nossa maneira de digitalização dos documentos no dia a dia. O que acontece? Tu não consegue pesquisar a palavra. Se transforma numa imagem física, como se fosse uma foto do documento, e tu, eventualmente, quer procurar uma palavra. E o scanner, porque tu não construiu um programa de gestão documental, às vezes, anteriormente, tu não consegue pesquisar a palavra, tu tem que ficar passando imagem por imagem. Então, mesmo que tu vá para o digital, tu acaba perdendo tempo de pesquisa, tempo de pessoa, horas de trabalho em cima de uma pesquisa que não está digital, mas não está tão facilmente acessível. Então, é um problema, de fato. Mesmo que seja digital, tu não escolheu a forma adequada de digitalizar, às vezes. Então, é de fato um problema. E o documento Nato Digital, que é esse aqui, o Nato Digital, é o projeto Zero Papel, né? É o ápice da gestão documental. É o documento que nasceu em formato digital, ou seja, aqueles que já nasceram digitais e possuem validade equiparada aos documentos físicos. Aqui é o documento que nasce digital, ele é tramitado digital, ele é assinado digitalmente e ele não é nem impresso. Ele é custodiado totalmente no ambiente, no sistema digital. E aqui, como ele nasceu digital, ele tramitou digital, ele tem a mesma equiparação legal. Ele equivale a um documento físico tradicional que a gente imagina. A gente não vai precisar imprimir ele, porque ele já nasceu em âmbito digital. Então, essa situação do Nato Digital é um programa, de fato, de gestão documental mais avançado que a gente vai chegar na Câmara. E são aqueles exemplos das câmaras que, eventualmente, os senhores conhecem, de algumas câmaras de vereadores que já não produzem. Porto Alegre está começando
recentemente, tem menos de um ano, a Câmara Municipal de Porto Alegre, no projeto o processo legislativo, não o processo administrativo, o legislativo 100% digital, né? Então, nasce nos gabinetes um projeto de lei 100% digital, e o documento nato digital, ele nasce, é tramitado, é assinado digitalmente e não vai ser impresso em nenhum momento. E ele tem o mesmo respaldo legal de um documento físico impresso, que a gente com o nosso costume tradicional. Então, essa situação do nato digital é o ápice da gestão documental, de fato. Por meio de sistema. Ele, por exemplo, a Justiça aceita o documento nato digital da melhor forma. Então, mesmo que tu vá, eventualmente, tem um projeto de lei, né, que foi tramitado e foi aprovado, vai para o Executivo. O senhor me corrija. Vai para o Executivo aquela para aprovação, não? Nesse momento, se o Executivo não tiver, o que vai acontecer? Tu vai mandar parte do documento só impresso, e não vai precisar imprimir todo o processo legislativo. Vai mandar somente a lei aprovada, já que o município, eventualmente, não aderiu ao sistema, né? Então, na mesma forma que, e é o caso de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem um sistema, né, que fala com o sistema do Executivo de Porto Alegre, tem um sistema que fala com o sistema do Executivo. Então, ele vai poder mandar via sistema. Esse que nós construímos onde eu trabalhava, nós construímos o mesmo sistema que é o do Ministério. Então, os senhores têm que ter uma ideia da economia que a gente teve em relação a correio. Porque a sede do Ministério é em Brasília e a gente mandava uma quantidade de correio mensal absurda no nosso contrato de correio para mandar para Brasília. Processos e coisas. Quando a gente construiu o sistema do mesmo sistema do nosso ministério, a gente economizou dinheiro com o contrato dos Correios, porque a gente mandava via sistema. E aí acabava que o que a gente precisava subia para o sistema do ministério. Então, caso o município não fale, tu vai imprimir só só a lei aprovada. E não precisar imprimir todo aquele conjunto do processo anterior. Perfeito. Vinícius, mais uma pergunta. No caso dos arquivos 100% digitais, como garantir a salvaguarda permanente dos documentos criados, tramitados e armazenados em âmbito digital, considerando que a maioria dos sistemas são privados e possuem contrato de prestação de serviço por período finito? Essa é uma questão, é isso que a gente se debruça nesse momento. A questão é muito boa, e é um problema que a gente... É tanto um problema legal como um problema de âmbito social, né? A gente está dizendo para a sociedade, porque quando a gente aluga um espaço, em bom português é isso que ocorre, a gente aluga um espaço num servidor de uma empresa privada, que muitas vezes já alugou um espaço de uma outra empresa privada, que, na verdade, está no Vale do Silício, está no Google, no espaço que não está, muitas vezes, nem o espaço físico do servidor, muitas vezes, não está nem no Brasil. Então, esse é um problema, de fato, que as instituições têm que levar em consideração. O nosso documento público, municipal, da Câmara, né, da nossa instituição, ele vai estar de acesso para uma instituição privada. Então, a gente tem que ter essa noção e a responsabilidade muito grande. Então, a gente tem como custodiar e garantir que essa documentação vai ser custodiada, que ela vai existir num espaço daquela instituição. Isso a gente tem como garantir. Isso há garantia, mas o problema social é os nossos documentos estão de posse, né? O nosso documento digital está de posse de uma empresa no Vale do Silício, lá no Google, e muitas vezes o servidor não está nem no Brasil. Esse problema a gente tem mesmo. Maurício, para fechar, então, mais uma pergunta. Maurício, sim, o Maurício que está fazendo a pergunta. Arquivo digital é suficiente como documento oficial ou é necessário também o físico? Ótima questão. Se for, como a gente estava falando aqui, se o documento for nato digital, a gente não precisa ter ele físico. Agora, a questão, por isso que eu fiz questão de criar esse quadro aqui para a gente diferenciar.
documento que a gente escaneia, né, popularmente, como a gente diz, que a gente digitalizou, o scanner não vai substituir o original. O scanner vai vir para facilitar o dia a dia, mas ele não vai substituir o original. A questão é que, se o documento é digital, ele é produzido digitalmente, ele está no âmbito digital, a gente vai poder facilitar o nosso dia a dia e vai diminuir o tamanho dos arquivos. Beleza? Pessoal, espero ter contribuído com os senhores. Certamente eu trouxe muitas dúvidas. Só um momento, pessoal, que vai sair, eu tenho um recado. Certamente eu trouxe muitas dúvidas. Os meus contatos estão aqui. Quem quiser, eventualmente, nos procurar, eu fico às ordens, e é sempre um prazer voltar ao INLEGES, encontrar os senhores, falar de um dos assuntos que mais me interessa, que é os arquivos, e poder informar os senhores as melhores práticas na área de documentação que a gente tem hoje em dia. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Pessoal, lembrando que amanhã, então, às 9 horas, tá? Eu peço que vocês devolvam as cuias e térmicas lá fora para a gente, por gentileza, e não esqueçam de assinar a lista que está ali do lado de fora. Tá bom? Até amanhã, gente. Muito obrigado.